Salve, salve, meus queridos, salve, salve, minhas queridas viajantes do fantástico mundo da química. Que saudade, que alegria estar com vocês mais uma vez, discutindo sobre esse tema tão importante para a química que corresponde às soluções. Hoje a gente vai conversar sobre, eu diria que a forma de expressar concentrações mais importante, que é a concentração molar, também chamada de molaridade, também chamada de concentração em quantidade de matéria. Essa, sem dúvida, é a mais importante. E aí, antes da gente continuar, eu queria dar uns avisos. A primeira coisa é o seguinte, eu estou com uma listinha aqui, com uma filinha, ó. Eu gostaria de mandar um forte abraço para uma turma de alunos que entrou em contato comigo através do Instagram, lá do Dom de Olinda. Então, um grande abraço para Matheus, Osvaldo, Túlio, Luiz Felipe, Lucas Martins, Pedro Stelzer, Letícia Tenório, Ana Carolina e, é claro, também quero mandar um abraço para os meus alunos do Instituto Federal de Pernambuco, especialmente Campus Vitória de Santo Antão e especialmente também a turminha lá do 5º AB, que tem entrado em contato comigo pedindo para que eu poste algumas aulas para ajudar nesse momento que a gente está vivendo, tá bom? E aí, meus queridos, a gente vai estudar concentração molar, que de fato é a forma de expressar concentrações mais importante. Ela aparece em praticamente todas as discussões da química, simplesmente porque o mol é a medida de quantidade de matéria do SI, do Sistema Internacional de Unidades. Então, é muito utilizado, tá bom? Então a gente vai ter uma atenção mais especial a esse assunto. E aí, claro, né? O Química Completa é assim, é um serviço completo. Você vai fazer o quê? Você vai baixar já na descrição desse vídeo. Tem um link com a ficha, onde tem a parte teórica e existem lá as questões que a gente vai responder. Em cada aula a gente tem a teoria, tem questõezinhas de, digamos, questões de aula. E aí, especialmente para esse tema, o que é que eu preparei? Questões de embasamento e também questões de aplicação imediata. As questões de embasamento, você deve fazer nessa ordem, tá? As questões de embasamento, elas são simples, mas elas vão te ajudando a entender a linguagem da química. E aí você tem esse caminho de uma forma mais fácil. Segue esse caminho, porque eu te garanto que você vai entender esse assunto de forma mais simples, mais tranquila. E ao final você faz as questões de quê? De aplicação, né? O agora vai que eu chamo. As questões de agora vai são questões, digamos que elas não são tão secas, são mais a cara dos vestibulares, tá? E aí então você faz uma evolução, sai do mais simples ao mais complexo. E essas questões lá no final, elas são gabaritadas. E é claro, você que vem acompanhando as atividades do canal, você sabe que em algum momento eu paro para resolver aquelas questões mais aprofundadas com vocês também. Tudo bem? Vamos começar? Meus queridos, vejam só. A concentração molar, o que é que ela indica? Ela vai indicar o número de mols do soluto, que é chamado de N1, não é isso? Existente em cada o quê? Em cada 1 litro da solução. Percebe que é fechado, é para cada 1 litro da solução, ou seja, o volume da solução, a gente já conversou sobre isso, a gente chama de V, não é não? Com isso, meus queridos e minhas queridas, chega pra gente o quê? Chega pra gente uma fórmula, que também é chamada de expressão matemática, não é não? Qual é a fórmula? Você vai fazer assim, ó, concentração molar ou molaridade, é um Mzinho todo estranho, não é não? Todo deitadinho, não é não? O que é? Vai dizer pra gente o quê? O número de mol do soluto é o quê? N1, existente no volume da solução. O volume da solução é o quê? V. E aí a gente bota em quê? Em litros, para lembrar que aqui tem que ser em litros, tá bom? Então quais são as unidades? Unidade aqui, ó, vai ser mol, por quê? Por litro, ou seja, tantos mols do soluto por cada litro da solução. Ou você pode encontrar também assim, ó, pode ser molar. Ou seja, se você encontrar molar, molar é a mesma coisa que quê? Mol por litro. Fechou? E também você pode encontrar simplesmente o quê? Você pode encontrar simplesmente M maiúsculo. Não entendi. É assim, ó. Se você encontrar como resposta da questão 2 mol por litro, você pode dizer que a solução foi o quê? Foi uma solução 2
molar, ok? Ou simplesmente pode dizer que a solução é 2M. Você entendeu? É isso aí. Então vamos lá. Como ela indica o número de mols do soluto existente em cada 1 litro de solução, aí você diz, meu Deus do céu, número de mol do soluto vai trabalhar com mol, sifo. Não, eu vou revisar com você o mol. Meus queridos, minhas queridas, vejam só. Esse mol aqui, ó, dando uma revisada, eita piloto duro, ó. Esse mol aqui, dando uma revisada e vindo para cá. Veja só. O conceito de mol você vai encontrar lá no livro. Mol é uma quantidade de matéria que encerra tantas partículas quanto as partículas existentes em 12 gramas de carbono 12, não é não? Na aula de mol a gente conversa sobre isso. Mas o nosso objetivo não é definição de mol. É o quê? A aplicação direta mesmo de mol, transformação de mol para gramas e vice-versa, não é não? Ou seja, transformação de mol, quantidade em grama. Mol, quantidade em grama. Mol, quantidade em grama. E é muito fácil isso, tá? Como é que você vai fazer? Você vai pegar a massa de todos os átomos que fazem parte da substância. Soma essas massas e dá a resposta em gramas. Não entendi. Veja só. Alguém vai te dar, por exemplo, hidróxido de sódio. Comigo, NaOH. Alguém vai te dar, ou seja, não é para você decorar, já vou respondendo a essa pergunta, não? Sempre pergunto, é para decorar a massa dos elementos? Não, alguém vai te dar. Então, ó, o cara vai dizer que o sódio é o quê? 23. O oxigênio é o quê? 16. E o hidrogênio é 1. Ou seja, no hidróxido de sódio, você tem um sódio, um oxigênio, um hidrogênio. O sódio tem a massa de 23, o oxigênio de 16 e o hidrogênio 1. Você soma tudinho. Não é fácil? Não é muito fácil isso? Então você vai fazer assim, ó. Você vai fazer 23 mais 16 mais 1. Somou, deu um total de quê? 40 gramas. Ok? Então você pode dizer que um mol do hidróxido de sódio tem o quê? Tem 40 gramas. Então se você pesar na balança lá, 40 gramas, aqueles 40 gramas correspondem a 1 mol do hidróxido de sódio. Relembrou? Vamos lá para a água. Vamos lá. 1 mol de água. O que é que vai ter? 2 hidrogênios e um oxigênio. O hidrogênio é 1, o oxigênio na tabela é 16. Então você vai somar, ó, 16, 17, 18, não é não? Então vão ser 2 do hidrogênio mais 16 do oxigênio, dando um total de 18 gramas. Portanto, 1 mol de água equivale a quê? 18 gramas de água. Então, se você tomar aí, ó, 180 gramas de água, você tomou 180 gramas de água, 180 ml de água, porque a densidade da água é 1 grama por ml, né? Você vai estar tomando 10 mol de água. Vê que interessante. Faz assim agora, vai na cozinha e diz, agora eu vou tomar 10 mols de água. Aí você toma um copinho de 180 ml. Vamos embora. Metano CH4. Você vai ter um carbono. E quanto é o carbono, bebê? O carbono é 12 na tabela. O hidrogênio é 1, tá? Então, você vai fazer o quê? O carbono é 12. O hidrogênio é quanto? É 1. 1 vezes 4, 4. Então, ó, jogou aqui. 12 mais 4 dá um total de quê? 16 gramas. Ou seja, 1 mol do metano equivale a 16 gramas. Vamos lá, 1 mol do hidrogênio. Esse é muito difícil, não é não? 1 mol do hidrogênio. Como o hidrogênio é 1 e eu tenho 2 hidrogênios, não é isso? Olha lá, hidrogênio é 1 e eu tenho 2 hidrogênios, vai ficar o quê? 2 gramas. Então, 1 mol equivale a 2 gramas, ok? E agora? E agora? CaNO3, 2 entre parênteses. Aí você diz, agora lascou. Não, tem calma. Meus queridos, quando a substância aparecer esses parênteses aqui, ó, significa o quê? Significa que tudo que estiver dentro você vai dobrar, ok? Então, vê só, olha lá. Você vai ter um cálcio, alguém vai dizer para você a massa do cálcio, que é 40. O nitrogênio é 14 e o oxigênio 16. Só repetindo, eu preciso lembrar isso.
Essas massas você não precisa decorar porque a questão vai te dar, ok? Então vamos lá. Como é que você vai fazer? A massa do cálcio, eu só tenho um cálcio, né? Então o cálcio é um total de 40 gramas, ok? Deixa eu tirar o G para não ficar muito cheio de simbologia. Eu vou botar o G só no final. Tudo bem? Vamos lá. Dentro aqui eu tenho um nitrogênio, mas aqui eu não tenho o número 2 aqui, ó. Não tem esse 2 aqui. Esse 2, pessoal, vai multiplicar tudo que tem dentro. Esse 2 vai multiplicar tudo que tem dentro, ok? Então, se eu tenho um nitrogênio dentro, mas eu tenho 2 de fora, dá um total de quê? 2 nitrogênios, tá certo? Então, você vai fazer o quê? 2 vezes 14, tá bom? Então, 2 vezes 14 dá um total de 28. Somado, oxigênio agora, veja só. Eu tenho 3 oxigênios dentro, mas eu tenho esse índicezinho 2 fora. Então, eu vou multiplicar tudo que tem dentro pelo número de fora. Então, 2 vezes 3, 6. 6 oxigênios. E cada oxigênio é 16. Então, eu vou fazer o quê? Uma continha aqui, ó. Eu vou fazer uma continha aqui, ó. 6 vezes 16. 6 vezes 6, 36, vão 3. 1 vezes 6, 6, 7, 8, 9. 96. Tudo bem? Então, eu somo aqui, ó. 96 dos 6 oxigênios. E agora você soma tudo, tá certo? 96 dos oxigênios mais 28 dos 2 nitrogênios mais 40 do cálcio. Somou aí, ó. Vai dar 8 com 6, 14. Vai 1. 9 com 1, 10. 10 com 6, 16. 164. Ou seja, dando um total de 164 gramas. Então, 1 mol do nitrato de cálcio vai ter um total de 164 gramas. Você entendeu, showzinho? Tudo certinho? Olha, agora o que é que você faz? Tira um print aí da tela. Vai, tira um print aí da tela. Deixa eu preparar o coraçãozinho. Vai, vamos baixar um pouquinho aqui. Onde é que eu vou ficar? Aqui no cantinho. Tira um print da tela. Isso. Manda para teus amigos. Manda para o Instagram. Dizendo para você que você está tendo aula. Dizendo para eles que você está tendo aula com o tio Perdiga aqui no Química Completa. Veja só. Eu vou apagar aqui agora. E aí a gente vai entrar no conceito de massa molar. E aí a gente vai fazer 2 aplicações com relação à concentração molar. Vamos agora revisar o conceito de massa molar. Veja só. Massa molar que é simbolizado assim, ó. mmol. O que é? É o seguinte, é a massa de 1 mol da substância, você já sabe. Qual é a unidade? Grama por mol. Eu já sei, professor, sabe sim. Quer ver? Se eu perguntar para você qual é a massa molar da água. Vê só, agora há pouco a gente não viu que a água dá 18, não é? Por quê? Porque você vai pegar 1 do hidrogênio e você vai pegar 16 do oxigênio, somou. 16, 17, 18, dá 18, não é não? Então, o que você diz? Você diz que a massa molar da água é igual ao quê? É igual a 18, só que você coloca a unidade, ó, gramas por mol. É só isso. Massa molar é a massa de 1 mol da substância. Qual a unidade que você usa? Gramas por mol. Não entendi, vamos outra. Qual é a massa molar do hidróxido de sódio? Agora há pouco você viu que o hidróxido de sódio, ó, Na, vamos lá, NaOH, a questão te dá o quê? A questão te dá que aqui é o quê? É 23, oxigênio 16, hidrogênio 1. Quando você soma dá quanto? 40, não é? Então, quando você soma dá um total de 40, vimos o quê? Que 40 gramas corresponde ao mol, ou seja, a massa molar. Alguém vai dizer para você então que a massa molar do hidróxido de sódio é igual a 40 Gmol. Ou seja, você só bota a unidade, Gmol, gramas por mol. Ok? Então, meus queridos, vamos lá, vamos voltar. O que é a concentração molar? Ela indica o número de mol do soluto, N1, existente em cada 1 litro da solução. Qual é a fórmula? A expressão matemática. Molaridade é número de mol do soluto por volume da solução em litros.
Ou seja, se eu disser para você que uma solução é 2 mol por litro, eu estou dizendo para você que em cada litro da solução, eu estou dizendo para você que em cada litro da solução contém 2 mols do soluto. Não é muito fácil concentração molar? Então, o que é que ele indica? O número de mols do soluto existente em cada 1 litro da solução. Tá certo? Vamos fazer aqui esse exemplo 1 que está no nosso material, página 2 da nossa fichinha. Diz assim, ó: como você pode preparar 1 litro de solução de hidróxido de sódio contendo 0,2 mol do soluto? Vamos lá, você vai preparar 1 litro de solução do hidróxido de sódio contendo o que? 0,2 mol do soluto. Meus queridos, você vai pegar o hidróxido de sódio e adicionar em água, não é não? Mas quanto do hidróxido de sódio você vai colocar? Você vai colocar uma massa pesada medida na balança de hidróxido de sódio correspondente a 0,2 mols. Então é só você fazer assim, ó. Vê só. Você vai dizer que pega a massa molar dele, não é 40 gramas por mol. Você vai dizer assim, ó, que 1 mol do hidróxido de sódio, NaOH, tem quanto? Equivale a 40 gramas. Mas a questão quer o quê? 0,2 mols. Você coloca aqui, ó, 0,2 mols de quê? Hidróxido de sódio. Vai ser um total de quanto? X. Então você multiplica. Essa quantidade X vai dar um total de quê? 0,2 vezes 40. Então você vai fazer 0,2 vezes 40. 0,2 vezes 40 é a mesma coisa que 2 vezes 4, que é um total de quê? 8 gramas. 8 gramas de quê? Do NaOH. Então significa dizer o seguinte, vê só, que se você pegar por exemplo, um balãozinho, um balão volumétrico. Você vai pegar um balão volumétrico, certo? Balãozinho lindo. Você adiciona um pouquinho de água. Imagina que esse balão volumétrico, se chegar aqui, vai bater exatamente 1 litro. Ok? É um balão de 1 litro. O que você vai fazer? Você vai botar um pouquinho de água. Depois você vai adicionar o quê? Você vai adicionar o hidróxido de sódio. Deixa eu botar o hidróxido de sódio de verde, tá? Quanto do hidróxido de sódio você vai adicionar? O que você achou aqui, ó, 8 gramas. Tu vai colocar 8 gramas do hidróxido de sódio. Colocando 8 gramas, você agora vai completar com água. Você vem completando com água, certo? Vai completando com água, até chegar aqui um volume total de 1 litro. Então você vai ter 8 gramas do hidróxido de sódio em 1 litro da solução, sendo que 8 gramas de hidróxido de sódio corresponde a quê? 0,2 mols. Ou seja, nesse momento você fez uma solução de concentração molar, quanto? De concentração 0,2 mol por litro. Você entendeu? Quando você entende o conceito, eu quero que você observe que você pode fazer a questão por regra de 3, pela proporcionalidade, fica muito mais fácil. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai responder um outro questionamento aí da nossa apostila que diz o seguinte. A pergunta é o seguinte: quantos mols de hidróxido de sódio, NaOH, há em 80 gramas de hidróxido de sódio? Veja só, a gente acabou de ver o quê? Que em 1 mol do hidróxido de sódio, NaOH, corresponde a uma massa de quê? 40 gramas. Foi ou não foi? A pergunta agora é o seguinte: qual é o número de mols, ou seja, quantos mols, existem em quê? Existem em 80 gramas. Fica muito claro, não é não? Você pode fazer, se você quiser, por regra de 3, você dizer o quê? Olha só. 40 vezes x é igual a 80, não é verdade? Logo, x é igual a 80 sobre 40, não é verdade? Logo, você vai descobrir que esse x é igual a 2 mols. Tudo bem? Então é bem simples, não é não? Se 1 mol equivale a 40 gramas,
80 gramas, que é o dobro, vai equivaler a 2 mols. Mas por que eu estou fazendo tão lentinho, tão devagarzinho? Para te explicar o seguinte, que esse X aqui, que é o número de mols, olha só, o número de mols pode ser encontrado por regra de 3 ou por uma fórmula. E eu quero chegar nessa fórmula. Como é que vai ser? A fórmula do número de mols é 80. 80 foi a massa, ou seja, é a massa dada na questão, dividido pela massa molar. A massa molar, no caso aqui, do hidroxissódio, que é 40 gramas por mol. E aí você chega no número de mols. Então, meus queridos, eu acabei de chegar com vocês a uma nova formuleta. A formuleta de quê? A formuleta do número de mols. Como é que eu acho o número de mols? Através da fórmula. Através da fórmula vai ser assim, ó. O número de mols do soluto, que é esse aqui, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a mozinho em cima de mozão. É o que, professor? Exatamente, Sadia. Número de mols é mozinho sobre mozão. Número de mols é mozinho sobre mozão. Então, ó, número de mols vai ser a massa do soluto, a massa dada na questão, sobre mozão, que é a massa molar. Então, veja só, o que é a concentração molar? Ela indica o número de mol do soluto pelo volume da solução em litros. E o que é o número de mol do soluto? É a massa do soluto existente sobre a massa molar do soluto. Ok? Então, meus queridos, a gente pode juntar essas duas formuletas aqui e chegar em uma fórmula maior da concentração molar. A fórmula da concentração molar, você pode também fazer assim, ó. A concentração molar, ou molaridade, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a mozinho sobre mozão, mozinho sobre mozão, multiplicado aqui pelo volume da solução em litros. Você entendeu? Então você pode trabalhar, na verdade, aqui, ó, nesse assunto, para quem gosta de fazer por fórmula, você pode trabalhar praticamente com duas fórmulas. Se a questão já te der o número de mols, você vai usar o quê? Número de mols divide pelo volume. Matou. Se a questão te der a massa, você vai usar a massa do soluto, vai usar a massa molar do soluto e o volume da solução e vai achar a concentração. Então, na verdade, são essas duas formuletas principais para você trabalhar. E aí a gente vai fazer uma última questão, uma questão de aula da nossa ficha. Das duas formas, a gente vai fazer por regra de 3 e usando a formulazinha para você perceber como é. Então vamos lá, graças a Deus que você está entendendo, graças a Deus que a coisa está fluindo. Veja só, essa é a questão 2 da página 3 do nosso material que você já deve ter baixado. Ah, esquece não, vai curtindo aí que você diz para o YouTube que a aula tá legal, que o canal agrega. Vamos lá, diz assim, ó. Se 0,5 litros, então você grifa aqui, ó, 0,5 litros de uma solução de hidróxido de sódio foram preparados utilizando-se o quê? Utilizando-se 80 gramas do soluto. Então esse 0,5 é o quê? O volume da solução, ok? 80 gramas do soluto é o quê? A massa do soluto, que a gente chama de M1. Qual é a concentração molar, meus queridos? Ele pergunta pra gente a concentração molar. O que é a concentração molar? A concentração molar, ela traz quantos mol do soluto há em cada litro da solução. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa questão de duas formas. Uma utilizando a regra de 3 e outra utilizando a fórmula. Primeiro, regra de 3. Veja só. Eu tenho o quê? 80 gramas do soluto. A pergunta é, 80 gramas do soluto equivalem a quantos mols? Então, você iniciaria como? Com a massa molar do hidroxissódio. Qual é a massa molar do hidroxissódio? Vamos lá. Pegou aqui o NaOH. Temos o seguinte. A massa molar dele vai ser igual ao quê? O sódio é 23, oxigênio 16, hidrogênio 1. Soma tudo dá o quê? 40 gramas por mol. Então, você parte da massa molar. Como assim? 1 mol
equivale a quê? Equivale a 40 gramas. Quanto você tem? 80 gramas. Então, 80 gramas dá um total de quê? Cheese. Esse cheese, como a gente já sabe, dá um total de 2 mols. Ok? Achamos agora a correspondência massa-mol. 80 gramas são 2 mols. O que a gente faz agora? Você vai para a concentração molar. A concentração molar, ela pergunta quantos mols do soluto há em cada litro de solução. Note que o que você colocou aqui foi para o quê? Foi para meio litro. Então agora você faz uma segunda regra de 3. A segunda regra de 3 vai ser assim, ó. Você tem 2 mols para quê? Para meio litro. Você colocou isso em meio litro. A concentração molar é mol para litro, ou seja, para 1 litro. Para 1 litro, cheese. Você percebe que aqui vai dobrar, não é não? Então, ó, vai ficar, ó, cheese, ou se você quiser, faz meio pelos extremos. 0,5 vezes x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2, ok? Logo, cheese vai ser igual a 2 dividido por 0,5. Meus queridos, toda vez que você precisar dividir um número por meio, como resultado, você dobra esse número. Já conversamos sobre isso, então cheese vai ser igual ao quê? 4 mol. 4 mol em quê? Em 1 litro. Então a resposta da questão vai ser 4 molar. Ou simplesmente 4 mol por litro como resposta da questão. Ok? Fazendo agora por fórmula. Por fórmula, galera da fórmula aí, ó, você vai fazer assim, ó. Molaridade vai ser igual ao quê? Vai ser igual a mozinho sobre o quê? Sobre mozão. Mozinho sobre mozão, multiplicado pelo volume da solução em litros. Ok? Quem foi mozinho? Mozinho foi 80, ó. Foi dado na questão, 80. Então ele deu o mozinho. Quem foi mozão? Mozão você soma aqui, ó. No hidroxissódio, você vai somar isso aqui tudinho, que dá um total de 40, ó. Tudo bem? E quem é o volume? O volume foi meio litro. Então, por fórmula, você vai fazer, ó, molaridade vai ser igual, mozinho foi 80. Quem foi mozão? Mozão você tira aqui, ó, 40. Ok? E quem é o volume? O volume é quanto? 0,5. Tudo bem? Então, quando você divide 80 por 40 dá 2, não é não? Então isso aqui vai ser igual a 2 dividido por 0,5, que vai dar um total de quê? Que vai dar um total de 4 mol por litro. Ou 4 molar, como você tinha achado. Você percebe que dá para fazer a questão por fórmula ou pelo raciocínio, por regra de 3, você que vai escolher, tá? E aí, ó, antes de a aula acabar, eu quero chamar a atenção do seguinte, tem questões que falam da concentração de íons. É porque é o seguinte, as substâncias, às vezes elas em água, elas se ionizam ou se dissociam. E aí, contando com ionizações e dissociações, você pode calcular a concentração molar de íons. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que você tem uma solução do cloreto de cálcio, CaCl2. O cloreto de cálcio, quando você adiciona ele em água, ele vai se dissociar, não é não? Se eu tenho um cálcio, ele vai formar aqui, ó, um cálcio, cuja carga é 2+. Se eu tenho 2 cloros, ele vai formar aqui, ó, 2 cloretos, cuja carga de cada cloro é -1. Lembra aí, ó, cálcio da família 2A, carga 2+. Cloro da família 7A, carga -1, não é não? Então veja só, a proporção aqui é o quê? É de 1 para 2. Ou seja, se determinada questão der a concentração do cloreto de cálcio, por exemplo, isso aqui eu vou dar, tá? Imagina que aqui foi, sei lá, 0,1 mol por litro. A questão pode te perguntar quais as concentrações do cálcio 2+ e do cloreto. Se você considerar a dissociação de 100%, você vai usar a proporção, ó, 1 para 2. 0,1, aqui vai ser o quê?
0,1 também. E aqui vai ser o dobro. Vai ser o quê? 0,2 mol por litro. Você entendeu? Existem questões assim também no nosso material para você responder. E mais para frente eu vou responder algumas com vocês. Tá certo? Então, ó, para você fazer agora, ó, depois dessa aula, eu sugiro você fazer questões de embasamento, pelo menos. Página 5, questões 1, 2, 3, 4, 5. Espero que tenha gostado dessa aula. Próxima aula, na nossa sequência, que pretendemos chegar até o SSA. A nossa sequência vai ser o quê? Vai ser conversar sobre a fração molar. Tudo bem? Vejo você na próxima aula. Foi bom estar com você. E não esqueça, você é show!